ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E eu fico muito feliz em dividir esse espaço com você, que curte teologia, que curte o estudo das Escrituras Sagradas e quer se aprofundar nesse conhecimento. Lembrando sempre que o nosso objetivo aqui é te incentivar, é dar o pontapé inicial nesses seus estudos, te instigar, te provocar. Mas você aí na sua casa precisa, de fato, buscar esse conhecimento e a gente espera que o Vejam Só seja uma ferramenta para você iniciar nos seus estudos. Vou começar apresentando os meus convidados, sem mais delongas, e logo na sequência já vamos colocar o tema. E olha, hoje é um tema muito legal. Vale a pena você ficar ligadinho, que eu tenho certeza que você vai aprender demais hoje. Vai ser um debate com muito conhecimento para você que nos acompanha. Bom, com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o professor Jamierson Oliveira, ele que é diretor do Seminário Batista Livre. Professor Jamierson, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no programa novamente. Graça e paz, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Zeca, uma alegria voltar ao Vejam Só, estar aqui com você, com o Daniel, que conhecemos hoje. Também com essa audiência sua super exigente, né? Que repercute todo o debate e é muito bom. Eu tenho aprendido bastante também, porque eu também acompanho, não só como debatedor, mas como telespectador. Sim. Então, é muito proveitoso e glória a Deus por esse espaço bíblico, né? Que tem buscado aí ajudar a igreja a entender melhor a palavra de Deus. Sem dúvida, a nossa gratidão, Jamierson. E a responsabilidade pela audiência exigente é de vocês. É verdade. Os convidados bons, que trazem muito conhecimento, que instigam o telespectador, eles vão estudar, aí vocês têm que manter o nível sempre. Eu digo assim, sempre que a gente passa por aqui, depois a gente é cobrado, questionado nas redes sociais. Eu pastorei igreja, então tem uma igreja a dar satisfação, uma denominação a dar satisfação. Sim, sim. Então, de fato, a gente vem aqui com muita humildade, com responsabilidade, né? Para procurar ajudar você. O pessoal da internet é bom, não deixa passar nada. Sempre você vê lá nos comentários, o pastor Jamierson devia ter falado isso, por que não respondeu assim, por que não usou aquele texto bíblico? O pessoal é fera. Eu falo, pessoal, tenha misericórdia, lá a criança chora e a mãe não vê, né? Isso ninguém leva em conta, né, professor? O nervosismo, é difícil. E o tempo também, às vezes tem tanta coisa para falar, você vem com tanta anotação, tudo tão preparado, mas às vezes não dá tempo de colocar tudo mesmo. Mas a gente agradece demais a nossa audiência pelo carinho. Para a gente começar, professor, vamos falar rapidinho do Seminário Batista Livre, que Legal. Tem sido uma ferramenta de bênção. Eu, particularmente, fico muito feliz em abrir esse espaço, em divulgar o seminário também, porque eu sei que a nossa audiência procura lugares preparados e direcionados para essa preparação do povo de Deus para servir e servir muito melhor ao Evangelho. Por favor. É como você disse, né? O Vejam Só dá um empurrãozinho, desperta, instiga a pessoa a conhecer Bíblia, né? E ela tem que buscar um seminário. Eu entendo que o Seminário Batista Livre é uma excelente opção para você. Você está me vendo aqui com o manto sagrado do seminário, a nossa camiseta. Eu destaco o corpo docente do seminário como sendo um dos melhores do Brasil. Mestre, doutores, especialista. O Zeca é um dos nossos professores. Vai iniciar o ano letivo agora no Polo da Vila Prudente com a matéria de hermenêutica bíblica. E tantos outros colegas que passam pelo Vejam Só, e eu tenho a alegria até de ajudar o Vejam Só, indicando professores que passam por aqui. Então, se você quiser conhecer, nas nossas redes sociais, está aparecendo aí para você, os nossos contatos. Bacharelado em Teologia Livre, presencial em 7 unidades, inclusive nos tornamos internacional esse ano, Zeca, né? Com a abertura de um polo em Portugal presencial, não é curso à distância. Polo presencial para atender tanto os portugueses quanto a igreja brasileira em Portugal, né? Lá com o pastor Claudinei Fernandes. Então, é um seminário reconhecido pela AETAL, considerado o MEC evangélico, né? Estamos aí, fazemos parte de um grupo, global, né? Um conjunto de seminários que tem o ensino bíblico por excelência. Então, procure nas redes sociais, tem aí o nosso contato, o nosso WhatsApp, e vem estudar conosco. E vai ser bênção, com certeza. Aliás, o professor Jamierson já falou, recentemente nós recebemos uma mensagem da nossa audiência lá em Portugal. Legal. Olha aí que dica bacana. Já pega aí os contatos aí, entre em contato para você se informar aí em Portugal. Nós estamos na cidade de Mafra. Pronto. Né? Se tiver no sul de Portugal. Ali. Então, e Deus está abrindo outras portas. Tem aí convite para Estados Unidos, Inglaterra, interior de São Paulo.
né? Estamos também começando em Extrema, Sim, né? Que passou a ser agora a residência do nosso querido Heber Cocarelli, né? São Paulo lá com o pastor Wilson, né? O pastor Wilson está lá coordenando o Polo em Extrema. Nosso parceiro aqui, muita gente boa. Aliás, você falou agora de Portugal, está começando lá, mas depois nós vamos falar aqui no Vejam Só, bolar um tema para falar sobre os desafios do ensino teológico na Europa. Berço do protestantismo, da teologia reformada, dos pensamentos que nós vamos conversar hoje aqui. Exatamente. Nasceram, vieram de lá para cá e agora nós temos que levar de volta. É interessante, eu não tinha pensado nisso. Nós vamos falar sobre isso, sobre esses desafios aí, mas em outro programa. Jamércio, rapidinho, mostra o livro que o irmão trouxe, da sua autoria, para quem tiver interesse em se aprofundar no tema que nós vamos tratar, super recomendado. Eu recomendo para você que quer conhecer o arminianismo, com as suas verdades, com a sua hermenêutica, de forma muito simplificada, eu considero uma introdução à teologia arminiana e à história arminiana. Mas é um best-seller, é um dos livros mais vendidos dentro da editora. Eu tive assim, a alegria de receber feedback de irmãos calvinistas que leem o livro, obviamente que tem um outro ponto de vista, mas percebe que eu fui honesto com o calvinismo no livro. Também fui bastante claro, né, com o tema arminianismo, que, embora já muito falado, ainda precisamos consolidar. Muitos colegas que têm algumas ideias equivocadas sobre o arminianismo. Então, uma opção de você, livro fácil, de fácil leitura, de fácil compreensão. Então, você pode adquirir pelo site da CPAD ou qualquer livraria virtual. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Super recomendo para você, nesse caminho aí de introdução ao arminianismo, que vai ser tema hoje aqui do Vejam Só também. E você vai poder aprender muito mais. De novo, obrigado, viu, professor? Obrigado, eu que agradeço. Nós já recebemos uma mensagem aqui, o Rafael mandou uma mensagem lá no nosso YouTube. Rafael, manda essa mensagem lá nas redes sociais do seminário, tá bom? O pessoal vai te responder lá. O pessoal já está atrás, já, querendo saber. Esperando. Bom, com muita alegria que nós recebemos aqui também nos nossos estúdios e que vai nos ajudar nessa caminhada, é o professor Rafael Trócoli Ferro. Daniel. Eu fiquei tanto no sobrenome e errei o nome. Daniel. Rafael é o telespectador que mandou a mensagem, né? Isso mesmo, Rafael. E recebemos o professor Daniel. Professor, ele que é membro da Igreja Bíblica dos Irmãos, lá em Ribeirão Preto. É isso? E gentilmente aceitou e atendeu o nosso convite também. Obrigado, viu, Daniel, por estar aqui no Vejam Só. É uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Amém, obrigado. É uma grande alegria para mim, porque eu me lembro que desde 8 anos atrás eu reunia meus amigos em casa para fazer pipoca e assistir o Vejam Só. E então é muito, muito bom para mim estar aqui, é uma honra enorme. Como o senhor falou, eu sou da Igreja Bíblica dos Irmãos em Ribeirão Preto, mas eu morei um tempo aqui em São Paulo, enquanto estava me graduando em Teologia no Mackenzie. E aqui em São Paulo, a minha igreja era a Fellowship Community Church, que está ali na rua Carlos Sampaio, número 107. Então, eu tenho essas duas igrejas no meu coração, a minha lá em Ribeirão e a Fellowship, da qual eu me considero ainda pertencente, mesmo estando lá. Boa, que benção. Daniel, uma alegria recebê-lo aqui na sua estreia no programa. Sinta-se em casa, fique à vontade. Espero que o irmão curta essa experiência. E vai ser um momento de muito aprendizado para nós também que vamos te acompanhar aqui. Deus continue abençoando muito sua vida. Obrigado pelo carinho de aceitar o nosso convite, viu? Olha, só para reforçar, tanto os contatos do Daniel, que já apareceram aí para você, como do Seminário Batista Livre, que também já apareceram, eles vão ficar salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, se você não anotou, perdeu, passou rápido, fica tranquilo. Vai lá na nossa rede social e lá você consegue acessar também os contatos dos nossos irmãos, conhecer um pouquinho melhor os ministérios, o trabalho e, obviamente, dar um apoio para esses nossos queridos também, tá bom? Olha, hoje aqui no Vejam Só, nós vamos falar sobre arminianismo e calvinismo, que são dois assuntos que estão presentes em 90% dos nossos debates aqui no programa. Mas hoje a gente quer entender um pouquinho melhor dessas duas visões, desses dois conceitos, colocando frente a frente essa parte teórica para analisar as suas principais diferenças. Nós vamos escolher, obviamente, alguns desses pontos e tentar caminhar sobre eles. É óbvio que existem muitas questões que acabam divergindo desses pensamentos,
muito dificilmente nós vamos conseguir trabalhar tudo aqui no programa na noite de hoje, tá bom? Mas eu te convido a nos acompanhar e, obviamente, depois aprimorar os seus estudos também, tá bom? Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Primeiro, os meus convidados vão dar aqui a palavra introdutória, apontando essas principais diferenças. E depois eles vão poder, então, minuciosamente detalhar essas diferenças. E aí, depois dessa palavra introdutória, você que nos assiste vai ter a oportunidade de responder a nossa enquete também, porque a gente quer saber a sua visão sobre o tema. Vamos lá, professor Gemies, começar com o irmão. Quais as principais diferenças entre o arminianismo e o calvinismo? Muito bem, Zeca. Eu procuro dizer que, de modo geral, dentro de todo o escopo da teologia, nós temos muito mais proximidades, muito mais semelhanças, convergências do que diferenças. Mas, chegando dentro de um tema da teologia, que é a doutrina da salvação, então aí as diferenças se acentuam, são bem grandes, nos distancia na interpretação bíblica, tá? O que eu quero dizer? Todos nós cremos na inerrância das Escrituras, na doutrina da Santíssima Trindade, no papel missionário da Igreja, enfim, tantos temas que são bíblicos, teológicos importantíssimos, né? O retorno de Cristo, novo céu e nova terra. Então, estamos alinhados e convergentes em uma maioria dos temas importantes das Escrituras. E mesmo dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação, onde o bicho pega, onde divergimos, ainda há um ponto de convergência importante que nos faz ficar ambos do mesmo lado da ortodoxia bíblica, que é a centralidade de Cristo na salvação. Então, há um esforço calvinista e arminiano de serem cristocêntricos na doutrina da salvação. Então, mesmo nessa matéria, soteriologia, onde brigamos mais, discutimos mais, debatemos mais, nós somos irmãos, estamos em unidade, assim, no coração dessa doutrina que é a centralidade de Cristo no plano da salvação. Tá? Qualquer coisa fora disso, aí nós saímos da ortodoxia e vamos para a heterodoxia, né? E isso aqui é muito importante nós dizermos. Mas, falando então das diferenças de forma bem resumida, eu sugiro, e o meu pensamento era falarmos dos dois acrósticos. Tá? A tulipe calvinista, ela é mais famosa do que o acróstico arminiano, que é o facts, ou fatos, né? Facts do inglês, é onde que se concentram os 5 pontos basilares da doutrina da salvação, tanto para o calvinismo quanto para o arminianismo, e aí nós divergimos. Tá? Nós divergimos nesses 5 pontos. Os 5 pontos do calvinismo é mais conhecido, mas ele é mais jovem, mais novo do que o facts arminiano. O facts arminiano é uma simplificação de um documento de fé dos remonstrantes, que são 45 ministros holandeses, sucessores da teologia de Jacó Arminio, por ocasião do Sínodo de Dort, né? E eles desenvolveram um documento justificando a sua posição doutrinária sobre a salvação. Dele nasceu o Facts, como uma resposta ao Facts que os calvinistas desenvolveram, a tulipe, né, que é mais conhecida. Mas, por exemplo, feitos livres pela graça, né, ou podemos até simplificar esse tema como livre-arbítrio, a depravação total, a graça irresistível, esses 5 pontos arminianos são, vamos dizer, uma simplificação da doutrina arminiana, a expiação ilimitada e a possibilidade de cair da graça. Né? Então, esses 5 pontos arminianos, eles são diferentes dos 5 pontos calvinistas, que vão ao contrário disso. Enquanto, por exemplo, arminianos afirmam que Jesus morreu por todos, que é o ponto da expiação ilimitada, os calvinistas entendem que Jesus morreu apenas para um grupo de pessoas. Enquanto nós entendemos que a graça de Deus pode ser resistida, calvinistas entendem que a graça de Deus não pode ser resistida. E assim, sucessivamente. Eu acho que o Tulip versus Facts é o que se concentra
os principais pontos da nossa divergência. Grande diferença, e nós vamos tentar pegar alguns desses pontos para a gente conversar aqui também. Mas, bom, de maneira introdutória, quero ouvir a fala do Daniel também, apresentando para a gente, aí na sua visão, Daniel, as principais diferenças entre esses pensamentos. Sim, bom, o pastor Jamierson já adiantou muita coisa que eu ia falar, trazendo um pouco uma introdução histórica, né? Antes de 1610, que foi quando os arminianos publicaram a Remonstrância, quando se falava em calvinismo, né, teologia reformada, até então não havia essa ênfase na questão da predestinação e eleição. Quando a gente pega, por exemplo, as Institutas de Calvino, a gente vê ele falando de predestinação e eleição uma parte bem pequena ali. Ele fala muito mais sobre oração, autoridade das Escrituras, até onde vai a autoridade do magistério da igreja, justificação somente pela fé. O que acontece é que, após a morte de Jacó Armínio, em 1609, no ano seguinte, os teólogos arminianos, 45 teólogos arminianos assinam um documento que era um protesto contra as 5 doutrinas defendidas pelos calvinistas. A partir daí, o calvinismo ele passa a ter uma ênfase maior na questão da predestinação e eleição, livre-arbítrio. Então, a partir daí, parece que muda um pouco o foco da teologia reformada. A partir de então, a preocupação maior da igreja, né, no século XVII, já não era mais a autoridade do Papa, que inclusive é algo que Calvino bate bastante nas suas obras, já não era mais essa preocupação, e passou a ser questões mais internas entre os protestantes. É lógico que o sinergismo versus o monergismo tem essa... Já havia há séculos esse debate dentro da Igreja Católica, né? Santo Agostinho debatendo contra Pelágio, depois os semi-pelagianos, né? Começou com João Cassiano, por aí vai. Depois teve outros monergistas, né? Como São Tomás de Aquino, mas o primeiro que sistematizou de forma mais bem elaborada a doutrina da questão da predestinação, do livre-arbítrio, da graça de Deus, foi João Calvino. E a partir daí, a partir de 1610, o calvinismo ele passou a dar mais ênfase nessas questões. E, de fato, o calvinismo e o arminianismo são cosmovisões muito amplas, né, que tratam de muitas coisas. Por exemplo, tem a questão da sacramentologia, tem a questão da escatologia, inclusive eu acredito que talvez eu seja bem próximo do pastor Jamierson na questão escatológica, né? Só que a maior ênfase ficou nessa parte mesmo. Inclusive, após a publicação da Remonstrância, houve um conflito político, não foi só na área eclesiológica, não foi só na esfera da igreja, houve um conflito político também que quase levou a uma guerra civil nos Países Baixos. A formação do Sínodo de Dort, que teve forte influência do rei James I também, levou a um conflito não só eclesiológico, mas também político. Hoje em dia, se o pastor Jamierson publica o livro... Qual que é o nome do livro mesmo? Arminianismo Puro e Simples. Arminianismo. Você pegou a influência do C.S. Lewis, né? Eu peguei emprestado dele e fiz uma adaptação. A minha esposa que está ali, ela é louca pelo C.S. Lewis. Magistral. Se o pastor publica esse livro hoje, mês que vem já tem alguém escrevendo outra coisa e publicando para responder. Naquela época, não. Naquela época, publicaram em 1610 a remonstrância, só 8 anos depois começaram a elaborar um documento para responder. Então, foi um processo bem complicado e, a partir daí, as confissões de fé também começaram a ser elaboradas pelas igrejas reformadas, né? Tendo suas convergências na área soteriológica, só que em outros pontos havia certas divergências, porque não era a ênfase, né? Por exemplo, os protestantes, vai ser rapidinho, Claro, tá? claro. Os protestantes costumam ter a mesma visão a respeito de Maria, de que ela não permaneceu sempre virgem. No entanto, Henrique Bullinger, que foi um reformador da Suíça também, contemporâneo de Calvino,
ele escreveu a Segunda Confissão de Fé Helvética, que concordava com a perpétua virgindade de Maria. Então, existem pontos de discordância dentro do calvinismo que não é bem a sua ênfase, o seu foco, né? Mas o principal debate contra o arminianismo está nessa questão mais da doutrina do homem em relação ao livre-arbítrio e a doutrina de Deus a respeito da salvação. Bem rapidinho, você consegue, Daniel, colocar o pensamento arminiano nessa linha sinergista? Sim. Sim? O pensamento arminiano... clássico, assim, né? Como o professor Jamerson defende, assim. E eu gosto muito de ressaltar isso daqui, no nosso evangelicalismo nacional, numa teologia popular, eu não consigo nem ver um arminianismo. Sou capaz de afirmar aqui que a gente tem quase um semi-pelagianismo tomando conta, né? Mas, Sim. bom, vamos lá de novo. Sim. Inclusive, antes de expor o pensamento arminiano, né, talvez um puxão de orelha que os calvinistas mais maduros tenham que dar em calvinistas mais jovens é querer associar qualquer um que defende o livre-arbítrio ao pelagianismo. Né? Não é exatamente isso. Inclusive, a controvérsia em relação ao livre-arbítrio entre Agostinho e Pelágio é de uma forma, depois com João Calvino e a Igreja Católica é de outra, depois com John Wesley e os calvinistas já toma outro foco. Né? O arminianismo, basicamente, é uma doutrina que mostra que o homem ele não é inteiramente passivo no processo da salvação. Né? Existe uma participação do homem na mecânica da salvação, uma resposta dele ao evangelho. Né? E essa questão da resposta do homem depende do livre-arbítrio, de acordo com o pensamento arminiano. Eu acho que esse é o principal foco. E aí, Jamer, você concorda com isso? Concordo. E um ponto, deixa eu voltar um ponto atrás. Você vê como que é rico a história, né? Ter uma perspectiva histórica, né, da teologia ajuda muito a entender as divergências. Né? Então, o Daniel mencionou aqui uma tensão política, né, por ocasião da reforma. Em outras palavras, né, a reforma não resolveu tudo. A reforma arranhou a superfície de muitos temas que até hoje estamos desenvolvendo. Né? Você quer ver, por exemplo, um assunto que a reforma não trabalhou, os reformadores não trabalharam? É a escatologia. Né? Não amadureceu na reforma protestante. Nem Calvino escreveu o comentário de Apocalipse, para você ter ideia. Então, nós, quando falamos de arminianismo e calvinismo, então, assim, é uma coisa muito ampla. É uma coisa muito ampla. Então, hoje, você está assistindo hoje aqui um arminiano debatendo soteriologia com um calvinista, mas que convergimos na escatologia. E hoje há grandes teólogos calvinistas que são alinhados na escatologia majoritária entre os arminianos, que é o pré-tribulacionismo, né, e o pré-milenismo. Então, assim, veja como uma coisa não é tão simples. Sim, tá? sim. Não é tão simples. Em relação ao último ponto do Daniel, é verdade, nós entendemos o sinergismo como sendo essa resposta do homem à oferta da salvação. Em que sentido a resposta do homem ou essa participação do homem na mecânica da salvação, ela se distingue grandemente do pensamento pelagiano ou semi-pelagiano? Porque a liberdade do homem, essa resposta do homem, ela é resultado da ação da graça de Deus. Então, assim, eu costumo dizer, por monergismo e sinergismo, autolá, não queremos dizer muita coisa com isso. Porque, como sinergismo, nós temos debaixo do guarda-chuva sinergista, e eu trabalho isso no capítulo 2 do meu livro, né, sobre as visões sobre a salvação. É interessante que o pelagianismo é monergista. Porque o que é monergismo, em última análise? Primariamente, é apenas uma força em ação. Ok? Então, no pelagianismo, apenas o homem está operando a sua salvação. Deus não precisa fazer nada. O homem é capaz de si mesmo, por si só, de operar a sua salvação. Para Pelágio, o homem não herdou o pecado original. O homem não está depravado totalmente.
Inclusive, o homem nasce inocente, é puro, ele peca por semelhança apenas, né? Ele é pecador porque peca, ele não peca porque é pecador. Então, o monergismo, o pelagianismo também é monergista. Tá? E como sinergismo, nós temos o arminianismo, que é uma visão dentro do conceito sinergista, e o semi-pelagianismo, porque ele interfere também no processo da salvação. Porque o arminianismo, sendo sinergista, é evangélico, e o semi-pelagianismo, sendo sinergista, não é evangélico. E eu explico isso no livro. Porque o sinergismo arminiano é resultado da graça de Deus. O mérito da liberdade do homem é de Deus, não é do próprio homem. E no semi-pelagianismo, o homem, ele toma o primeiro passo, a iniciativa é do homem. É aquela ideia assim, dê o teu primeiro passo para Deus e Deus vem ao teu encontro. Então o homem vai até a metade do caminho e Deus vem à outra metade do caminho e o processo da salvação se completa. No arminianismo, não. Desde o início, desde o começo do processo da salvação, é a graça de Deus que está operando, habilitando, auxiliando o homem para que ele responda o convite do evangelho. Então ele é evangélico por esse detalhe. Isso quando a gente entende essa questão, infelizmente a gente vai encontrar irmãos calvinistas que ainda não perceberam essa diferença e fazem essa acusação, né, que você mencionou, que o arminianismo é sinônimo de pelagianismo, de semi-pelagianismo, ou é mau-caratismo, por conhecer e não ser honesto com as informações, ou é por ignorância, por desinformação da literatura arminiana. Sim. Deixa eu só abrir aqui a nossa enquete e a gente já volta a palavra para o Daniel já para a gente continuar a nossa conversa. Você acessa os nossos conteúdos e auxilia aqui no Vejam Só nas nossas redes sociais que aparecem aqui para você, ó. Nosso Instagram, tá bom? @programa Vejam Só. Pode pôr na tela aí a nossa enquete para você votar e contribuir aqui. E o que a gente quer saber de você é, na sua visão, quais são, né, as principais diferenças entre esses dois pensamentos. Primeira opção, livre-arbítrio versus predestinação. Segunda opção, graça resistível e graça irresistível. Terceira opção é a opção Heber Cocarelli. Não sei ainda. Estou pesquisando. A gente deu essa homenagem aqui a ele, porque ele sempre ia nessa opção, né? Sempre falava, eu não sei, preciso estudar. Logo quem, né, falava isso. Bom, tá aí, ó. Escolha uma das opções, vote. Na postagem seguinte você consegue, inclusive, justificar a sua escolha. Tá bom? Você pode justificar lá. Aproveita aqui, ó, para divulgar todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Ó, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque lá, além de você acompanhar todos os nossos vídeos, tem tudo lá para você, toda a nossa história, você consegue acompanhar ao vivo o Vejam Só. E é ao vivo na hora que nós estamos gravando o programa, tá bom? Isso é um privilégio para quem está inscrito lá no nosso canal. Então se inscreva e participe. Você também encontra o Vejam Só em todas as plataformas de áudio. Chega por lá para você poder ouvir o Vejam Só no formato podcast. Deixa eu só aproveitar aqui, antes de continuar o debate, mandar um abraço para o Wilson. O Wilson é nosso irmão da Igreja Assembleia de Deus. Eu encontrei com ele lá no Tatuapé. Estava saindo do veterinário e ele me reconheceu. Ficou muito carinhoso com o programa. Wilson, meu irmão, obrigado pelo carinho. Foi muito bacana te encontrar. Que Deus continue te abençoando e abençoando o seu trabalho também, te prosperando, tá bom? E fica aqui o meu agradecimento pelo carinho. Inclusive, se você quiser chegar e me conhecer um pouquinho melhor e bater papo nas redes sociais, meu perfil no Instagram está aqui disponível para você poder acessar também, @zeca_pereira, tá bom? Te espero por lá. Daniel, eu vou voltar a palavra para o irmão. Óbvio que o irmão pode ficar à vontade para tecer alguns comentários na fala do professor Jamierson, mas eu queria aproveitar agora que o irmão escolhesse um tópico para a gente poder conversar um pouquinho melhor. Dentro, e eu imagino, desses 5 da Tulipe, que acho que é marca do calvinismo, para o irmão falar um pouquinho, e depois o Jamierson também vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a visão arminiana dentro desse tópico que o irmão pode escolher agora, por favor. Tá. Bom, eu acredito que o tópico que dá mais problema seja a questão da expiação limitada contra a expiação ilimitada, certo? Bom,
eu estruturei os meus argumentos, né, primariamente em cima da questão da metafísica, ética, lógica e epistemologia. Lógico que eu não vou poder falar sobre todos eles aqui, eu só trouxe alguns aqui preparados, certo? Sim, claro. Mas vamos lá. Definição de expiação é um dos textos que, inclusive, eu acho muito usado pelos arminianos, e os arminianos gostam muito mais que os calvinistas gostam ainda mais. Seria de 1 João 2,2. E ele é propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo, né? Lógico que a palavra mundo, né, do grego cosmos, tem 12 definições, 12 aplicações possíveis. Não vou falar sobre todas elas, mas basicamente, ora significa todos sem distinção, ou seja, judeus e gentios. Ora significa todos sem exceção, ou seja, toda a humanidade como um todo. Pode significar também até beleza e adornamentos, né? Daí vem a palavra cosméticos, de cosmos. Mas aqui, em 1 João 2,2, é importante a gente atentar para a palavra propiciação, né? Que significa desvio da ira de Deus. A palavra propiciação, que obviamente aqui em 1 João 2,2 está em grego, só que a origem do conceito vem do hebraico kafar, significa cobrir, aplacar, cancelar, purgar, reconciliar e limpar. Então, por inferência lógica, se aqui em 1 João 2,2 mundo significa todos sem exceção, por inferência lógica, todos sem exceção estão reconciliados, seus pecados cancelados, suas dívidas aplacadas. Então, inevitavelmente, isso incorre no universalismo e todos serão salvos. E a Bíblia mostra que não serão todos salvos, né? João 3,36, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, esse é um problema lógico que só pode ser resolvido com a expiação limitada, né? Que eu prefiro chamar de expiação definitiva. Quando a gente fala sobre expiação limitada, parece que a gente está limitando o poder de Deus, mas, na verdade, eu prefiro chamar de expiação definitiva, porque, segundo o calvinismo, Cristo não morreu para possibilitar a salvação, e sim para efetivar a salvação. Perfeito. Quer continuar? Sim. Outro texto também que eu gostaria de explicar, né, textos que são comumente usados por arminianos, que parecem estar falando a respeito de uma expiação ilimitada, só que, por inferência lógica, só podem fazer sentido através da expiação limitada. Daniel, eu posso pedir primeiro para o Jamércio comentar esse texto que você já escolheu, aí depois a gente vai para outro, porque senão fica muita coisa para comentar e a gente acaba se perdendo. Pode ser? Aí a gente volta para outro texto. Vamos lá, Jamércio? Vamos lá. Eu não gosto de ser provocativo, você me conhece. Mas o menino é novo, mas é bom, hein? É bom. Inclusive, já jogou em um salzinho de universalismo no seu pensamento, hein? É interessante que eu brinco dizendo que esse é um texto que é uma pedra no sapato para os calvinistas, né? Eu brinco de criptonita. Na expiação ilimitada, esse texto convenceu, inclusive, John Piper em relação à expiação. E muitos calvinistas. Então, assim, nós estamos aqui discutindo a expiação ilimitada, mas esse ponto, enquanto que todos os arminianos entendem que Jesus morreu por todos mesmo, e todos, cada um de todas as épocas e todos os lugares, calvinistas estão divididos nesse ponto. Daniel sabe disso. Há calvinistas que entendem, inclusive João Calvino, nos seus comentários sobre a expiação, ele está fechado no campo da expiação ilimitada. Então, assim, o pai do calvinismo discorda do Daniel. Discorda de muitos calvinistas que defendem a expiação limitada. Para o expositor bíblico, a ideia ou a doutrina de que Cristo morreu por todos, sem exceção, ela é muito clara.
Por que o Daniel escolhe esse texto por preferência no seu primeiro argumento? Porque esse texto é o maior problema para o calvinismo. Então ele precisa resolver esse problema. Outros textos também são igualmente muito problemáticos. Mas é importante a gente ler todo o texto, tá? Então, deixa eu só pegar meu óculos aqui, que ultimamente eu já não leio tão bem sem óculos, né? Acho que no começo que eu vim aqui, no Vejam Só, eu não usava. Agora, né, não tem como. Olha o que João está dizendo, e você que está em casa, você que é um leitor bíblico assíduo, atencioso, olha o que João está dizendo. Meus filhinhos. Então, João está se dirigindo a um público específico. Provavelmente, e por lógica, a igreja. Essa carta é para a igreja. Então ele começa, meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Então, assim, ele só pode estar falando com crente, porque ele não está podendo falar com ímpio, falar para o ímpio não pecar. Quem tem a nova natureza, a natureza regenerada, sobre os quais o pecado não tem poder, é crente. Então ele está se dirigindo à igreja. Mas se alguém pecar, então a gente sabe que estamos livres do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Mas o pecado agora na vida do crente regenerado, ele é circunstancial, ele é ocasional, porque ainda não estamos com o corpo glorificado, mas já não estamos mais debaixo do pecado. Aí João diz assim, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, para quem é regenerado, há um advogado, porque você crê na expiação, crê em Cristo, então você tem Jesus para advogar tua causa diante do Pai. Aí ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então veja, ele está falando para a igreja, e ele está falando que para a igreja, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Então ele está falando de um tipo de expiação. Mas quando ele diz assim, e não somente pelos nossos próprios pecados. Então agora ele está dizendo, eu não estou falando que Jesus é a propiciação pelos pecados apenas dos crentes. Ele também é a propiciação pelos do mundo inteiro. Gente, de que mundo inteiro João está falando, se ele já acabou de falar para a igreja? Ele está falando de regenerados e não regenerados. E ele está dizendo que Jesus é a expiação pelos pecados da igreja, mas não só da igreja, mas do mundo. Não tem saída desse texto. Ele está defendendo o conceito de expiação ilimitada. Como é que a gente resolve esse problema do universalismo, que poderia ser uma consequência lógica dessa leitura? Uma vez que nem todos se salvam, é porque Cristo providenciou salvação para todos, ou seja, ele morreu suficientemente para todos, mas eficientemente para os que creem, porque há condicionalidade da salvação. Um outro ponto que a gente diverge no calvinismo e arminianismo é a predestinação. Inclusive, eu até não concordo muito com a questão da enquete livre-arbítrio versus predestinação, porque arminianos também ensinam a doutrina da predestinação. Eu creio na doutrina da eleição, mas o conceito de predestinação, de eleição no arminianismo é distinto do calvinismo. Para o arminiano, a predestinação ou eleição, como queiram, é condicional. Então a salvação ela é condicionada ao exercício da fé. Então por que nem todos se salvam, sendo que Cristo providenciou salvação para todos, para fazer jus a um conceito bíblico que Deus não faz acepção de pessoas? Porque nem todos creem, mesmo auxiliados pela graça de Deus, para que creiam no Filho, eles rejeitam o Filho, rejeitam a Jesus, rejeitam a oferta do Evangelho. Aí a gente aqui vai para uma outra divergência da Tulip e do FACT, que é a graça resistível. Inclusive está na enquete. Sim. Mas não vamos entrar nela. Depois a gente pode entrar. Deixa eu só ouvir o Daniel para responder os seus argumentos. O Daniel vai fazer uma tréplica aqui, vamos dizer assim. Depois a gente volta, aí o irmão fala da graça, para também o Daniel poder... Deixa eu fechar minha fala, devolvendo a pergunta para o Daniel. Boa, eu gosto. Como é que você vê a posição de Calvino sobre a expiação? Eita, vamos lá. Usou Calvino contra o calvinista. Eu gosto quando os arminianos citam Calvino.
Calvino é um grande biblista. Sabe quem, é um dos melhores comentaristas bíblicos. Sabe quem gosta de citar Calvino aqui no programa? Vou entregar aqui. Elias Soares. Elias, né? Elias rapaz, quando Calvino é bom para ele, rapaz, ele cita... mas as institutas todinha. Agora, quando ele não gosta, aí fica... Mas é o que eu disse, Zeca, o calvinismo traz muito conteúdo... Calvinistas, né? Os teólogos calvinistas. Sim. Calvino é um biblista, né? Um exegeta. Um dos melhores, né? Os comentários são excepcionais. Sim. Vamos lá, Daniel. Bom, primeiramente respondendo a questão de Calvino, o calvinismo, ele não está circunscrito ao pensamento de Calvino unicamente. O calvinismo é uma escola de pensamento que se desenvolveu durante décadas e décadas, tanto que foi se consolidar mesmo ali no final do século XVII, depois que todas as principais confissões de fé calvinistas estavam já publicadas, né, prontas. Então, como o calvinismo se consolidou com a expiação limitada, né, embora alguns textos de Calvino podem parecer que ele defendia uma expiação ilimitada, eu não estou aqui representando a pessoa de João Calvino, e sim a escola de pensamento calvinista em todos os seus desdobramentos e desenvolvimentos. Respondendo à questão de 1 João 2,2, né, o professor não explicou a questão da própria definição de propiciação, né? Porque a definição de propiciação, né, do grego hilasmos, desvio de ira, e kafar, né, cobrir, aplacar, cancelar, não tem como haver outra definição senão essa que está posta nas Escrituras. E, de fato, João fala, né, pelo mundo todo, mas lembrando, cosmos não significa estritamente cada pessoa sem exceção. Agora, algo interessante que ele falou a respeito da questão da eleição e predestinação, segundo a visão arminiana, aí nesse ponto eu gostaria de... Eu posso inserir um outro argumento em cima dessa fala dele? Como eu falei primeiramente, uma cosmovisão bíblica, ela deve se sustentar no campo da metafísica, da ética, da lógica e da epistemologia, certo? Lá em Romanos 11:36, fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todo conhecimento parte de Deus. Nenhum conhecimento chega até a mente de Deus. Tudo parte dele. Então, a ideia da predestinação condicionada a algo que Deus previu na eternidade, ela enfrenta esse erro epistemológico, porque Deus ele é o autor de todo conhecimento, porque todo conhecimento parte da mente de Deus. Não tem como Deus olhar, desde a eternidade, não tem como Deus olhar o que aconteceria no futuro e, com base nessa previsão, ele fazer alguma coisa, porque ele é a causa de tudo aquilo que vem a acontecer em relação à mecânica da salvação. Alguns calvinistas vão além e dizem que ele é a causa de todas as coisas que acontecem, até mesmo fora da mecânica da salvação, que eu não vou entrar nesses pormenores aqui, senão vou ter que falar de infralapsarianismo, supralapsarianismo, tudo mais. Mas a questão é, visto que todo conhecimento parte da mente de Deus, então a graça que Deus concede aos homens para a salvação não pode estar condicionada a uma previsão, e sim a um decreto. E a gente vê isso de forma muito interessante lá em Mateus 11:36, perdão, Mateus 11:26, deixa eu abrir aqui. Perdão, Mateus 11:23. Jesus repreendendo, né, a incredulidade, ele fala, e tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Então, Cristo sabia que se em Sodoma tivessem sido feitos aqueles milagres, eles não teriam sido destruídos. Eles creriam. Pergunta, se Deus quer a salvação de todos os homens, e ele sabia que os habitantes de Sodoma creriam se tivessem sido feitos milagres, por que esses milagres não foram operados para que eles crescem? Jesus responde isso no versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, eu vejo um erro epistemológico na soteriologia arminiana,
Porque, de fato, Deus ele não aprende nada. Nenhum conhecimento chega até Deus, só parte de Deus. E Deus, sabendo que os habitantes de Sodoma quereriam se tivessem sido feitos aqueles milagres, não os fez. Então, a única conclusão lógica possível é: Deus não queria a salvação deles. Boa. Vou só pedir para a produção aqui me passar quanto tempo a gente tem, mas eu acho que provavelmente nós vamos... Quanto, Angélica? Tá, nós vamos encerrar o bloco com a sua fala agora, tá, Jamerson? Então, vou pedir para o irmão explorar então, os conceitos que o Daniel colocou aqui, para o irmão, obviamente, colocar a sua visão também, e aí a gente encerra esse bloco aqui com a fala do Jamerson. Por favor. Eu quero voltar ao ponto da expiação, tá? Então, assim, a interpretação arminiana não nega o conceito de propiciação colocado pelo Daniel. É esse conceito mesmo, propiciação é isso aí. Agora, ela só é aplicada, que está o ponto de diferença, Daniel, porque Jesus morreu de fato para isso, e de forma ilimitada para fazer jus ao caráter de Deus que não faz acepção de pessoas. Porque um Deus que não faz acepção de pessoas tem moral de exigir que eu ame o meu inimigo. Então, o problema da expiação limitada, numa última consequência, leva a uma mácula ao caráter de Deus. Porque Deus exige de mim o que ele não faz, fazendo acepção de pessoas, sabendo que ele pode salvar a todos. Mas a soberania de Deus condicionou a aplicabilidade da expiação aos que creem. Mas ela é extensiva a todos. Então, é um ponto que a gente precisa pensar. É o que João está dizendo. João ali separou o mundo, né? Separou um primeiro grupo de pessoas, os redimidos e os não redimidos, e afirmou que Jesus morreu por todos. Como a gente não pode fazer teologia em cima de um só versículo, Sim. Né? Evidentemente, então esse primeiro versículo dá a impressão que todos são salvos. Mas quando você vê nas Escrituras que muitos são condenados, então você tem que achar uma explicação no contexto bíblico. E qual é a explicação no contexto bíblico? A condicionalidade da salvação, ou a aplicabilidade da salvação, que foi providenciada para todos, mas só é aplicada aos que creem. Olha um outro texto, que também é uma criptonita quanto ao pensamento da expiação ilimitada que você escolheu discutir, que é Romanos capítulo 11, versículo de número 32. O texto diz assim: porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Você levantou aí eu chamo de cambalhota calvinista, essa brincadeira com todos, ok? Com todos. Então, assim, gente, é evidente, quando eu digo assim, que eu amo o Zeca, ô Zeca, eu te amo, rapaz, não significa que eu odeio o Daniel. Eu só estou dizendo que amo você. Uhum. Então, claro que a gente tem que entender isso. E quando eu falo eu amo todo mundo, não quer dizer que eu amo Hitler. Mas dependendo do contexto, ou seja, é igual a palavra manga. A palavra manga, ela só tem significado objetivo num contexto. Porque pode ser manga de tirar sarro, pode ser manga de camisa, pode ser manga fruta. Dependendo do contexto, você entende o significado semântico da palavra. Essa é a boa hermenêutica. Então eu pergunto aqui para o Daniel, ok? A palavra todos em Romanos 11, 32. Diz que Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Quem são esses todos, Daniel? Encerrados debaixo da desobediência. São alguns tipos de pessoa ou todos e cada um de pessoas de todas as épocas e de todos os lugares? Eu tinha falado que ia encerrar com a fala do Jamerson, mas como ele deixou uma pergunta, eu não vou deixar sem resposta. O Daniel vai responder. Mas é retórica. É uma pergunta retórica. Deixa ele dar uma pincelada. Então tá bom, vai. Rapidinho. Tá. E vai ter que ser rápido mesmo. Sim, senhor. 1 minuto e meio. Que eu preciso chamar o intervalo. Vou cronometrar aqui. A hora que der, eu peço para parar para a gente ir para o intervalo. Vai lá, Sim, Daniel. Vamos lá. O contexto de Romanos, né, a carta de Paulo aos Romanos Não, trata... só responde. A palavra todos aqui é todos e cada um de todas as épocas, sem distinção? Estou respondendo isso, senhor. Fala a respeito da salvação de judeus e gentios. Todos pode significar todos sem exceção ou todos sem distinção, certo? Paulo,
em Romanos 11, está falando a respeito de todos, sem distinção. Porque Deus, de fato, não faz acepção de pessoas. Ele predestina judeus e gentios, assim como ele condena ao inferno judeus e gentios. Essa é a resposta calvinista. No próximo bloco a gente pode discorrer um pouco mais a respeito disso. Mas essa é a resposta então você entende que calvinista ao todos Senhor. aqui no versículo 32 são todos e cada uma, todas as pessoas indistintamente. Não, eu entendo que são todos sem distinção, ou seja, são judeus, gentios, servos, livres. Mas são todas as pessoas do mundo. Ou alguém no mundo não está encerrado debaixo da desobediência? Deus, ele salva todos sem exceção? Não, estão encerrados debaixo da desobediência. Há algum homem que não está encerrado debaixo da desobediência? Todos os homens indistintamente são encerrados debaixo da desobediência. Então todos. Olha a continuação do meu versículo que está no contexto, tá? 30 segundos, 30 segundos. porque a gente precisa ir para o A intervalo. fim de usar a sua misericórdia para com todos. Então, o segundo todos aqui, a não ser que seja agora, no mesmo versículo, na mesma frase, agora todos ganham outro sentido. Hermeneuticamente, você vai cometer uma falácia hermenêutica. E ele está dizendo que o texto que Deus usa agora de misericórdia para com todos. Esse também é uma criptonita para a tese calvinista da expiação limitada. É ou não é? Não, porque como eu falei agora, né? Quando diz que Deus encerrou todos debaixo da desobediência, é certo que em outros textos bíblicos mostra que todos, sem exceção, estão debaixo da desobediência. Mas nesse contexto em que Paulo está falando em Romanos 11, ele está tratando de judeus e gentios que foram encerrados debaixo da desobediência para enfatizar que Deus é misericordioso com judeus e gentios. Então, o fato de que todos, sem exceção, estão debaixo da desobediência, isso é fato porque a Bíblia toda mostra isso. Entretanto, a Bíblia também mostra que Deus ele predestina judeus e gentios indistintamente, porque ele não faz exceção de pessoas. Só que a soberania, ela é baseada... a eleição é baseada na soberania e na livre escolha de Deus, basicamente. Depois a gente pode discorrer um pouco mais sobre isso. Eu queria entender o que acontece, que é sempre no finalzinho que o pessoal engata, né, Thomas? Rapaz, é que agora eu preciso chamar um intervalo, aí que o negócio começou a ficar bom, aí eu tenho que encerrar. E, infelizmente, o próximo bloco é muito curto. Mas, assim, já vou deixar aqui a sugestão para a produção, para a gente armar de novo com os irmãos, ver a agenda direitinho, quando pode, não precisa ser rápido, pode deixar mais para frente. A gente vem aqui os dois novamente e continua. Aí a gente parte aqui de Romanos 11 em diante, nem olha para trás, o que passou já vamos para frente, senão a gente não caminha. Mas, bom, para quem gosta do estudo da teologia, é um prato cheio. Eu tenho certeza que você curtiu demais aí esse primeiro bloco do programa. Antes do intervalo, coloca aí para mim, por favor, o telefone da grade, parceira aqui do Vejam Só, Academia Teológica da Graça de Deus. Vejam Só indica para você, quer estudar teologia, quer se preparar, quer se aprofundar, quer conhecer, vai lá na grade, que eu tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela grade. Código 11 3115 0819, 3115 0819 é o telefone da grade, anota direitinho. Amanhã, em horário comercial, você liga e tira suas dúvidas, tá bom? Antes do intervalo também, redes sociais da HIT aqui para você. Quer conhecer a nossa programação, os programas, conteúdo, o que vai acontecer, saber antes. E, obviamente, se você está cansado de tudo que você vê aí pela TV, vem aqui para a HIT. Tenho certeza que você vai curtir a nossa programação. É diferenciada, preparada, pensada para você, para sua família. Ó, você está perdendo. Chega para cá, tenho certeza que você vai curtir demais. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. E para aproveitar o nosso tempo, nesse bloco que infelizmente é mais curtinho, eu já vou passar a palavra aos meus convidados para eles entrarem, né, na parte das considerações finais, conclusão e uma, se possível, aplicação para você que nos acompanha também, tá bom? Nós vamos ver se será possível a realização de uma continuação dessa conversa aqui para a gente poder explorar outros temas, mas é o que eu digo sempre, a ideia do Vejam Só é te provocar a buscar o conhecimento. Então, a gente, obviamente, não vai conseguir falar de tudo,
mas você aí na sua casa pode se aprofundar na literatura, em outros debates e programas também, para você caminhar aí e avançar na busca do conhecimento, tá bom? Então, meus irmãos, nesse bloco, 4 minutos para cada um, para as considerações finais, para a conclusão. Sim. Quiser aproveitar para os agradecimentos também, fica à vontade, tá bom, Daniel? Tá. E aí depois eu coloco o resultado da nossa enquete aqui para a gente ver também a opinião dos nossos telespectadores. Como no primeiro bloco o Jamierson começou, nesse bloco, Daniel, o irmão vai ter o privilégio então de começar o bloco, fazer as suas considerações finais, depois o Jamierson encerra então o programa com a palavra. Se possível, vou pedir para não deixar nenhuma pergunta para o outro responder, porque não dá tempo, tá bom? Não dá tempo, pelo menos não hoje. Ou então a gente anota e responde no próximo. Vamos lá, Daniel, por favor. Tá, vamos lá. Como calvinista, né? Na verdade, quando eu virei calvinista há 8 anos atrás, né? Até então eu era arminiano. Quando eu conheci o calvinismo, eu vi que a teologia calvinista, ela de certa forma humilha o homem, né? De certa forma não, de fato humilha o homem, porque mostra a incapacidade do homem de responder a Deus e enfatiza muito a questão da graça de Deus, né? Na vida da igreja, né? A graça de Deus sendo derramada na igreja, nos seus eleitos. Então, eu entendo que o calvinismo é a escola de pensamento correta, não somente por uma harmonia dentro das escrituras, não somente por ter respostas coerentes em questões metafísicas, éticas, epistemológicas e lógicas, mas também uma aplicação na vida do crente que aprende essas coisas, né? As institutas, por exemplo, né, eu vejo que é um dos bens mais preciosos da minha biblioteca, porque é erudição e piedade. Lembro das palavras do neocalvinista Herman Bavinck, que diz que não existe distinção entre o que você faz e o que você crê. Existe distinção entre o que você faz e aquilo que você diz crer. Então, a doutrina reformada, a teologia reformada, ela inevitavelmente, para aqueles que de fato a subscrevem, deve conduzir a uma vida de piedade, uma vida devotada à oração, uma vida devotada ao evangelismo. E eu entendo que o calvinismo é a escola de pensamento correta por causa dessas questões, não somente filosóficas, não somente exegéticas, não somente hermenêuticas, mas também por uma questão piedosa, né? Não é somente a ortodoxia, é a ortopraxia também. E eu queria deixar aqui meus agradecimentos ao Clinton, que foi quem me indicou aqui, aos meus pastores, tanto da Fellowship Community Church, o pastor Ken e o pastor Tom, o meu pastor lá em Ribeirão Preto, obviamente, o Rafa, e ao meu mentor, que foi o pastor Cleiton Maciel, da Igreja Batista do Calvário, certo? Foi o meu grande mentor, é um grande amigo. Queria deixar meu abraço a vocês, né, e agradecê-los por terem me preparado para eu estar aqui, né? Também todos os meus professores Mackenzie, mas especialmente a essas pessoas que eu mencionei, que me prepararam para estar aqui, e também agradecer por vocês terem aceitado aqui. É uma grande honra, né? Como eu já falei antes, eu fazia pipoca para assistir os debates aqui. Então é uma grande honra para mim. Foi uma grande honra debater com o pastor Jamierson. Tenho certeza que a gente poderia passar o dia inteiro aqui conversando. Horas e horas, sem dúvida. Agradeço muito a oportunidade. A gratidão é nossa, meu irmão, pelo carinho em aceitar o nosso convite. Obrigado, irmão, a família do irmão também que o acompanhou aqui. Foi uma alegria receber. Espero que tenha curtido e que retorne outras vezes. Com certeza. O pessoal lá no chat do YouTube lá gostou demais da participação do irmão também. Então, espero que o irmão retorne. Só para a gente reforçar aqui, os contatos que o Daniel deixou estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá para você poder acessar, conhecer um pouquinho melhor o ministério, o trabalho do nosso irmão também, tá bom? Jamierson, vou devolver a palavra ao amigo. 4 minutos para as considerações finais e, se possível, né, uma aplicação ao nosso telespectador. Perfeito. Veja, nós acabamos ficando só em um ponto, né, do FACT da Tulip, que é a expiação ilimitada. E, infelizmente, nós temos calvinistas, mais calvinistas do que Calvino. Essa é a grande verdade. Então, o Daniel, ele é um neocalvinista,
um jovem calvinista migrou para o calvinismo, talvez por não conhecer profundamente o arminianismo. Então, eu tenho uma preocupação, eu não tenho problema nenhum com irmãos calvinistas, mas essa mudança de mentalidade, ela precisa ser feita depois de uma exaustiva pesquisa na doutrina arminiana, do conhecimento do arminianismo, né? na sua origem, na sua base, nas suas publicações principais. Então, assim, você não chega ao calvinismo lendo a Bíblia. É por isso que o Daniel era arminiano. Porque lendo só as Escrituras, você será arminiano. Você vai ter que ler uma confissão de fé. Você vai ler um livro calvinista, uma instituta para se tornar calvinista. Porque quando você lê na Bíblia, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que diz assim, que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem e a humanidade, Cristo Jesus, o homem, que deu a si mesmo por resgate de todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos, para o qual fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Enfim, o calvinismo não estava presente na patrística, ele surge da controvérsia entre Agostinho e Pelágio, ele passou a ser o pensamento primário dos reformadores, mas, curiosamente, não é o pensamento majoritário do mundo cristão evangélico. Por quê? Você não se torna, eu repito isso, você não se torna calvinista pela leitura das Escrituras. Você se torna calvinista pela leitura das institutas, pela leitura de um documento de fé, confissão de fé, uma catequese numa igreja calvinista. E o ponto fraco do calvinismo é justamente esse ponto que nós abordamos aqui, a expiação ilimitada. Se Jesus morreu por todos, a predestinação não é seletiva, não é condicional, incondicional. É uma eleição, é uma predestinação segundo a presciência de Deus, pela fé exercida que os homens terão em Cristo. Então, isso aqui é um ponto importante. Eu quero, evidentemente, agradecer o Vejam Só, que é um espaço aberto para essa discussão, conhecer o Daniel. Já convidei você a conhecer o Seminário Batista Livre, a conhecer meu livro, né, Arminianismo Puro e Simples, e agradecer a toda a produção, a Angélica e toda a equipe. Imagina, Jamércio, a gente que agradece demais o carinho do irmão, a atenção com o programa, a gente sabe da agenda, sempre cheia, muitos compromissos, então reservar um espaço para estar aqui, a gente valoriza demais. Obrigado pelo carinho, os contatos, tá bom, que o Jamércio disponibilizou do seminário, estão todos lá para você no nosso canal oficial do YouTube, do Instagram, no canal lá do Instagram, e eles apareceram para você durante todo o programa também, para você poder acessar e pegar as informações, tá bom? Antes de encerrar o programa de hoje, vamos colocar o resultado da enquete aí na tela e nós perguntamos para você, nosso telespectador, na sua visão, quais são as principais diferenças entre esses dois pensamentos. 62% foram na primeira opção, livre-arbítrio e predestinação. 26% na questão da graça, ela ser resistível ou irresistível, e 12% ainda não sabem, estão estudando, pesquisando, precisam crescer um pouco mais no tema, e eu espero que o programa tenha colaborado com você que ainda estava em dúvida aí, tá bom? Para você, obviamente, poder pesquisar e aprender um pouquinho mais, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da sua audiência. Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas amanhã, e foi citado aqui no programa, C.S. Lewis, correto? Vocês citaram o C.S. Lewis. Amanhã, o reverendo Weber vai entrevistar o professor Cristiano, que eu imagino que você conheça. Cristiano Camilo. Lá do Mackenzie, exatamente. Grande amigo. Para falar sobre C.S. Lewis. Assim, ó, tá imperdível o programa. Imperdível. Então, amanhã, fica ligadinho aqui no Vejam Só, que vai ser uma entrevista muito, muito edificante, muito bacana. O professor Cristiano tem um trabalho, né, muito profundo na literatura de C.S. Lewis e tá incrível. Então, fica aqui ligadinho, que você vai aprender demais essa sexta-feira, tá bom? Amanhã, certo? Grande abraço para você e até a próxima edição do Vejam Só.